Nilo Santos, segundo o jornal L'Equipe, o Liverpool perguntou sobre Kylian Mbappé no final da última janela de transferências. Ainda segundo a publicação, o clube tentou se aproveitar das tensões entre Mbappé e PSG para tentar atraí-lo a deixar o clube francês. Loucuras de... Pô, a gente já teve aqui... Quem é um pouco mais antigo aí acompanhando o Liverpool nas redes sociais aí, você sabe que teve um movimento muito grande em 2019, que era o hashtag Mbappé 2020. Hashtag Mbappé 2020. O Lucas Smith escreveu aqui, perguntar não ofende. Ofende? Pois é, né? E o Liverpool sabe bem que perguntar não ofende. Mas assim, loucuras à parte, insanidades sobre valores, sobre salários e tudo mais. Eu acho que é um jogador assim que de tantas maneiras não se encaixa, né? Teve mais notícias que completavam isso, dizendo que o Liverpool não se preocupou nem tanto com o valor da transferência, mas com o medo de quebrar a estrutura salarial, que é muito firme do Liverpool e tal. Mas tem uma linha aí que a gente pega de raciocínio sobre o que aconteceu na última janela de transferências, que deixa muito claro que a perspectiva de renovação do Liverpool do meio-campo não era a mesma que a gente tem agora. O Liverpool pode ter ido, se foi mesmo, atrás do Mbappé, ele realmente estava estava decidido em trazer esse tipo de jogador. Nós estávamos à procura de um atacante estilo Sadio Mané, já com a saída do Mané meio que confirmada, né, principalmente nos bastidores, mas estava à procura desse jogador estilo Sadio Mané que pudesse jogar tanto de 9 como de ponta. E é tão fato que a gente estava à procura desse jogador, mais do que pela não vinda do Mbappé, mas pela vinda por um alto valor de Darwin Núñez. Então assim, ô Nilo, a minha questão é a seguinte, começou aí esse erro de planejamento do Liverpool. A gente ouvia muito falar que o Liverpool tentou até o último dia o Tchouaméni, que era o plano B, que era o Jude da temporada passada e não conseguiu vir, e que preferiu esperar mais uma janela para ir atrás do Jude Bellingham agora, ou coisas assim, quando realmente, ainda que a gente tivesse muito mais opções, o Liverpool, o Klopp, o Liverpool e todo o seu staff ali de recrutamento, né, ele realmente acreditou, ao que parece, que esse meio-campo ia aguentar mais uma temporada antes de estourar, né? Foi um erro de cálculo. Eu acho que, sim, para mim ficou muito claro, ficou extremamente claro que o Liverpool tinha um plano de ação para o ataque, um plano de ação para o meio, e isso justamente nessa ordem. O Liverpool ia primeiro no ataque, depois iria no meio-campo, porque acreditava ter, e cara, vamos ser sinceros aqui, tudo bem que todo mundo via que o meio-campo do Liverpool estourava fácil. Mas vocês já pararam para colocar no papel, tentar, se é possível, tirar um pouquinho essa parte das lesões? E já pararam para contar as opções de meio-campo que o Liverpool tinha? A gente tinha ali, vamos lá, vou citar rapidinho, se eu esquecer de alguns, vocês me falam. Fabinho, Henderson, em determinado momento, o Wijnaldum, Thiago, Ox, Keita, Jones... O Elliott também vinha sendo cogitado, mas não vamos colocar o Elliott não, que de 2 temporadas para cá. Cara, nós tínhamos 7 caras para 2 posições. Esqueci de alguém? Milner. Tem o Milner aí também. 8 caras para 3 posições. A gente tinha quase 2 caras por posição. O problema é que a gente tinha 1 cara e meio para ser titular, que era o Fabinho e mais meio. Ou era meio Thiago, ou era meio Henderson, ou era meio Wijnaldum, ou era sempre 1 cara e meio. A gente nunca tinha os 3 titulares. Quando a gente teve, a gente ganhou tudo, basicamente. Quando o nosso meio-campo funcionou, a gente ganhou tudo. É só isso que a gente tem que lembrar. Agora, sem abrir mão dos jogadores que tínhamos como opções, como é o que a gente está fazendo agora. Por isso eu coloco tanta fé nessa janela de agora. Porque agora não vai ser possível o Klopp cair na besteira de ficar apegado aos caras que ele tem. Porque ele não vai ter mais caras lá, tá? Então, o fato é, o Liverpool trocou sim a renovação do ataque, do meio-campo pelo ataque, primeiramente. Sendo que não dá para negar, o nosso time só conseguiu o que ele conseguiu porque ele renovou o ataque, tá, gente? Se o Liverpool não tivesse feito essa renovação de ataque que fez, nós não teríamos um Luiz Dias na ponta esquerda para o Mané se reinventar como centroavante. Nós chegávamos nas 4 competições da temporada passada como chegamos. Foi uma renovação muito bem feita do ataque. Tudo que a gente critica do meio, ela foi muito bem feita no ataque e todos os jogadores saíram com a sua reposição já contratada. O Darwin foi o extra, porque o Mané só saiu quando a gente já tinha o Luiz Dias e o Firmino saiu com 6 meses de Gakpo já. Exato, nós chegamos a ter em algum momento, eu não vou saber dizer com exatidão qual, mas em algum momento de 2023, nós tivemos 6 jogadores disponíveis para o ataque. Firmino, Gakpo, Jota, Luiz Dias, Salah e seja o Elliott ali para frente, ou seja o Jota, já falei Jota, enfim. O Darwin. Nós tínhamos
o Darwin, nós tínhamos 6 caras para frente, cara. Então, pela primeira vez, a gente pegava a escalação e falava assim, que tipo, não é que jogador eu quero colocar, é que tipo de ataque eu quero ter. É isso que é a grande diferença. Não é simplesmente você ter os jogadores, é você ter tipos de jogadores para colocar. É você falar, quero um Darwin correndo pela esquerda e sendo o cara que vai ser aquele atacante móvel que vai chegar como centroavante, mas vai puxar também pela esquerda contra-ataques quando eu já jogar fechado. Quero o Darwin como plantado lá na frente, como, entre aspas, um cone, que é o centroavante que vai brigar pela primeira bola, para a segunda bola sobrar para a gente gente ter ou o próprio Luiz Dias fazendo facão, o Salah fazendo facão, quero jogar com 4 na frente, com o Firmino ali, quero o Jota fazendo isso. Vocês estão vendo que eu não estou falando de trocar peças, estou falando de trocar tipos de jogo? Isso que é o que o Liverpool fez com seu ataque. E que, inclusive, coloca aqui, o Liverpool vai fazer alguma coisa com relação à saída do Firmino? Deveria, porque a gente já ficaria com uma opção a menos. Mas, falando sobre isso, falando sobre essa possível fala aí com o Mbappé e a vinda do Darwin, é nítido que a gente tinha uma visão de renovação de ataque. Espero que agora a visão de renovação de meio seja tão bem feita como a do ataque foi. Tardia? Sim, tardia, muito tardia. Principalmente a posição do Fabinho, viu, Rigo? Que talvez é a que a gente clama desde 2019, que o Fabinho tá jogando sendo esgotado. Esse cara talvez tinha que ser o primeiro a vir. Né? Mas, tanto que a gente viu que o Jones, o pouquinho que ele conseguiu fazer o meio-campo respirar, o Fabinho voltou a fazer bons jogos. Não é porque o Fabinho voltou a fazer bons jogos, é que o Fabinho voltou a fazer só o que ele precisa fazer, que é pegar um adversário que já vem quebrado de um primeiro combate e terminar o serviço, roubar a bola. Ele não é o cara que pega um jogador inteiro e rouba a bola. Ele é o cara que o cara passa ali pelo Jones, passa pelo Henderson, passa pelo Thiago, chega cambaleando, ele só dá aquele empurrãozinho, o cara termina de cair, ele pega a bola. Essa que é a função do Fabinho. Por isso que ele sempre doutrinou tanto. E por último, só queria dar um pequeno pitaco. O Liverpool é tão legal em termos de perfil que a gente se apegava ao fato de que a família do Mbappé gosta do Liverpool, a mãe do Mbappé gosta do Liverpool, por isso existe a possibilidade. Olha como é que nós mesmos já somos assim, fisgados por essa coisa do Liverpool, por esse modus operandi. A gente não é porque o Liverpool fez uma proposta, não é porque o Liverpool tinha dinheiro, não é porque o Liverpool, não, é porque a mãe do Mbappé gosta do Liverpool. Assim, a gente tinha a possibilidade familiar dele querer vir. É bizarro o jeito que a gente trata o futebol, que o dinheiro manda hoje. O Liverpool ainda se apega à mãe do jogador. Até porque com mãe a gente não discute, né? Com mãe a gente não discute. Mas, e agora sim, ó, essa daquelas ali que depois viraliza, corta e viraliza e tudo mais, mas as pessoas aqui vão ter vão ouvir isso com o coração aberto para entender o que eu tô falando. Um Mbappé seria muito mais caro que um Darwin Núñez. Honestamente, Nilo, nessa temporada, com o nosso meio campo produzindo o que estava produzindo, eu não vejo o Mbappé fazendo uma diferença tão maior do que o Darwin. Não faria no sentido de puxar a marcação. Chegou um momento que as próprias defesas adversárias não acreditavam no Darwin. E isso fazia diferença. A própria defesa adversária não acreditar no Darwin e parar de se preocupar tanto com ele, o Mbappé não. E a gente não pode negar. Eu acho que o Darwin vai render ótimos frutos ainda no Liverpool. Mas o Darwin deixou a desejar em algumas coisas nessa temporada. Ele teve chances. Não é que ele não teve chances. Ele teve muitas chances. E ele deixava de fazer gols. Então, assim, até acho que o Mbappé faria diferença. Só que ele não seria uma diferença revolucionária ao ponto do Liverpool virar o time imbatível da temporada. Que às vezes é isso que a galera quer. O Mbappé não seria o Haaland. Vamos deixar bem claro. O Mbappé poderia fazer mais diferença, mas ele não seria o Haaland. E é isso que a galera quer do Darwin. A galera quer que o Darwin seja o Haaland. Até porque no primeiro embate, quando os dois chegaram, no primeiro confronto, deu Darwin. A gente ganhou a Community Shield com Haaland em campo. E o Darwin fazendo gols. E gol do Darwin. Exatamente. Então, assim, aí ficou aquela coisa. Nós somos responsáveis por isso, a imprensa é responsável por isso. O Liverpool nunca disse que o Darwin era o grande embate do Haaland. Mas isso ficou estabelecido. No que começou o Darwin a Haaland a disparar, e que demorou um pouco, venhamos e convenhamos, o Haaland disparou mesmo. Foi, cara, depois de uns 5, 6 jogos, porque ele ficou uma coisinha ali meio fazendo um gol de pênalti e tal, sempre fazendo um golzinho ali, mas não era cara avassalador que tá agora no final da temporada. O Darwin começou a ver o seu Nêmesis totalmente no alto e ele totalmente embaixo. E, enfim, eu acredito muito, como o Liverpool não é o time de um jogador só, como a gente já falou mais cedo aqui na live, o Darwin ainda vai render. Principalmente quando o time entender como usá-lo. E ele entender como ele pode se oferecer ao time. Eu acho que isso ainda não clicou.
totalmente. Há jogadores que têm uma adaptação mais rápida e que são a exceção e que a gente não pode levar de base, que é o Luiz Dias, por exemplo, que chegou e parecia que jogava aqui há muito tempo. Mas assim, cara, o futebol ano após ano mostra e prova de novo pra gente que o jogador precisa de um aninho ali, cara, vindo de uma outra liga, falando outro idioma e tudo mais. Todos eles precisam. E eu deixo essa pergunta aqui do Lucas, que é muito boa, cara. O Lucas escreve aqui, fiz essa pergunta no grupo. O Haaland no Liverpool e o Darwin no City. Quem faria mais gols nessa temporada agora que passou? O Darwin, fácil. Exatamente, cara. Exatamente. Nilo tem uma careca 10-10 impressionante também. Ótimo comentário aí, ótimo Essa comentário. Que devia ter vindo pela Champions. Né? Que devia ter vindo pela Champions, exatamente.